Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Azemotor Gestão 360 para a sua oficina. Bom, vamos falar sobre cadastrar um produto. O menu que nós acessamos é o Cadastro, Produtos, e nesta hora nós temos aqui alguns itens já cadastrados e outros itens que nós iremos cadastrar a partir deste momento. Importante saber que toda a tela inicialmente do Azemotor, você tem a lista da tela que você está. Se nós estamos em cadastro de produto, nós teremos a lista de produtos. Se acessarmos cadastro de pessoas, nós teremos primeiro uma lista de pessoas, e aí depois da lista nós sempre temos a opção neste canto novo, ou pesquisar, ou limpar. É comum também nós temos os dados principais e as ações para edição, para verificação de detalhes ou exclusão, e tudo isso ele é definido através de quem é o seu perfil. Se é administrador, tem acesso a tudo. Ou se de repente você tem um perfil mais limitado, alguns desses botões podem não aparecer para você. Vamos então cadastrar um novo produto. Se nós clicarmos aqui em novo, a primeira informação que ele pede é o número fabricante, é uma informação obrigatória. E esse número de fabricante, ele geralmente é utilizado o número de referência desse fabricante. Então, eu tenho aqui um dado de referência, o nome desse fabricante, desse produto, e aí você pode usar com ou sem acento, você pode colocar abreviado ou não. Então, aí a padrão de cadastro é estabelecido pelo próprio cliente, e é importante que você tenha um fabricante previamente cadastrado. Então, vamos supor que essa válvula é do fabricante, por exemplo, aqui, vamos pegar os nossos fabricantes, ou todos eles. Vamos supor que é esse fabricante genérico, ou gama, ou qualquer outro fabricante que nós iremos utilizar. Existem alguns clientes que preferem colocar um fabricante genérico e não fazer esse cadastro detalhado. É uma opção também, já que essa informação é obrigatória. Ok? Também nós temos aqui os grupos. É importante, nós temos um grupo para identificar nos relatórios gerenciais se esse produto pertence a uso e consumo, ou se de repente ele é um grupo de prestação de serviço, ele é um produto usado na prestação de serviço, ou é um produto de revenda, ou é um ativo da empresa, e assim por diante, tá? De qualquer forma, o que a gente pode fazer? Nós temos aqui também a opção de deixar um grupo e um subgrupo genérico. Também alguns clientes às vezes preferem, por simplicidade, utilizar esse caminho. A aplicação é importante para a gente colocar aqui quais são as informações, quais são os modelos de carros, de veículos que podem ter esse tipo de atendimento com essa peça. Então, você pode colocar Gol 1.0, 2000 a 2020, um exemplo. Aí você pode colocar, de repente, Celta, né? E aí você cadastra os modelos de acordo com o que você quer. Caso você queira, tá? É opcional também, só uma utilização comum desse jeito. Quando você cadastra esses produtos, as informações principais já estão aqui. Se você for emitir nota fiscal, você vai precisar selecionar um NCM, cadastrar o NCM. Também nós temos vídeos informando como cadastrar o NCM, mas você vai precisar fazer a parte de regras tributárias e NCM. Se for um cadastro só para a parte do orçamento em si, é, basicamente aqui você terminou o seu cadastro de produto, bem de forma bastante simplificada. Ok? O que você pode fazer, que ajuda bastante, é informar o valor de custo, a margem e o valor de venda. Então, supondo aqui que ele custou R$ 150, a margem nós definimos, essa é uma margem de contribuição, não é o markup, né? Ou seja, é o diferencial de markup pela contribuição. Então, ele tem um valor de margem, né, aplicando a margem de contribuição de R$ 230,77. Caso você, de repente, fala, poxa, eu vou colocar para 135, para não ficar quebrado, né? Então, basta que você informe o valor que você deseja, ok? Você pode clicar em salvar, e aí você tem cadastrado a válvula com os principais dados que você precisa para fazer um orçamento. Uma questão importante: caso você queira enriquecer esse cadastro, você pode colocar as regras de tributação. Se você for emitir nota, não é nem para enriquecer, é obrigatório colocar o ICM. Você pode colocar o peso, a unidade, a embalagem, se ele controla ou não o estoque.
A localização de estoque, que é rua tal, prateleira tal, quando você tem uma organização física do estoque e você quer trazer ela para dentro do sistema, você pode colocar um estoque mínimo ou máximo quando você controla o estoque. Por exemplo, minimamente eu tenho que ter 2 unidades deste produto. Menos que isso já tem um sinal vermelho. Esse tipo de informação ajuda aqui na parte de relatórios de estoque mínimo, estoque parado e pendente, tá? Quando a gente preenche e ativa o controle de estoque. Perfeito? Bom, fora isso, você consegue também subir imagens, laudos, PDFs vinculados a este produto aqui, se você quiser enriquecer esse cadastro. E você também pode colocar produtos similares internos, ou seja, colocar uma válvula 12 milímetros vinculada com uma válvula de 11,8 milímetros, porque às vezes a aplicação ele é similar. Eu posso aplicar tanto a de 11,8 quanto a de 12 milímetros dentro de uma determinada função que é necessário fazer. Então, quando existe similaridade e você tem cadastros de produtos cadastrados, então você, já previamente no sistema você pode vincular um produto a outro. Quando você pesquisar por um, na ausência de estoque, ele apresenta outro como uma opção de você escolher e ofertar para o cliente. E produtos similares externos. Então, vamos supor que você não trabalha com as válvulas de 11,5, só que você sabe que essa de 12 ela funciona também nas aplicações necessárias para 11,5. Você pode cadastrar só informando o número do fabricante, o fabricante, que pode ser genérico também, e colocar o fornecedor se você tiver, nesse caso pode ser que não tenha, e um código de barras caso tenha também. O importante é vincular o número do fabricante. Dessa forma você consegue atender o cliente, mesmo que não trabalhe com essa peça, você informa que você não trabalha com aquela peça, mas você tem um similar que atende a mesma necessidade. É possível também de você vincular um serviço a este produto. Ou seja, quando eu colocar, por exemplo, válvula, eu poderia vincular ao serviço troca de válvula. Dessa forma, quando lá no orçamento, em vendas orçamento, quando nós fizermos um orçamento e colocar a válvula no orçamento, automaticamente o serviço de troca ele vem associado e aí, com isso a gente incorre menos em erro de esquecer de cobrar o serviço e cobrar só a peça do cliente. Lembrando que lá no orçamento, se eu quiser isentar ou remover esse serviço, pode ser também. É só uma garantia para não esquecimento, ok? Se clicarmos em salvar aqui, ele traz os dados estatísticos ao final da tela, dizendo qual que foi basicamente a última compra, o valor, a última venda e o último inventário. Para isso, para que ele traga preenchido, o valor de última compra é através de movimentação entrada. Quando você fizer a primeira entrada deste produto, ele atualiza inclusive o valor da última compra. O valor da última venda é quando você fizer vendas orçamento. E o último inventário é quando você utilizar o estoque inventário. Por aqui, então, nós ficamos com o cadastro de produto, ok? De uma forma mais básica. E siga mais para novas instruções.